Olá a todos, hoje estou aqui com a Giane Grando. Vamos falar um assunto muito importante. Dia 2 de abril é o dia da conscientização mundial sobre o autismo. E temos aqui hoje a Giane Grando, uma mãe, uma batalhadora, que levanta a bandeira e luta não só pelo filho, mas para todas as mães, todas as pessoas diagnosticadas com espectro autista, para que eles consigam ter mais direitos, melhor atendimentos às unidades públicas. Mas vamos lá, Giane. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, se apresentasse primeiramente, né? Contasse um pouco da sua história. Como foi o nascimento do seu filho? Então, meu filho teve foi uma gravidez muito esperada. Eu preparei, fiz todo o pré-natal não, toda a preparação antes de engravidar, todos os exames para ver se estava tudo em ordem com a minha saúde, porque eu já era uma mulher que estava numa faixa etária considerada mais perigosa para ter filhos. Eu estava com quase 40 anos. E antes mesmo de engravidar, conversando com o meu marido na época, a gente falou, né, cogitou, olha, nós temos chance, principalmente, de ter um filho com síndrome de Down. E aí, tanto um quanto o outro, nós entendemos que se Deus quisesse que nós fôssemos pais, tivéssemos a oportunidade de sermos pais de uma criança com deficiência, de um ser humano que viesse com essa condição para realizar os seus aprendizados aqui no planeta, que a gente estaria disposto a fazer isso, né? O primeiro ano de vida é o Eric, né? Uhum. Primeiro ano de vida do Eric. Como que foi? Você diagnosticou, percebeu alguma diferença no comportamento dele, que chamou a sua atenção? Essa é uma coisa bem interessante, né? Como mãe, não conhecendo ainda sobre o autismo, eu acreditava que estava tudo certo com ele. Assim, no geral, ele estava apresentando um desenvolvimento normal dentro dos marcos, né? Inclusive, às vezes ele era até um pouco precoce. No entanto, ele tinha uma característica que é muito comum nas crianças com autismo, que muitas vezes passam desapercebidas, que é o fato dele ter distúrbio de sono. O Eric praticamente não dormia da mesma forma que as outras crianças. Ele dormia muito pouco, muito mal, e assim, ele tinha uma rotina que tinha que ser, assim, a gente não sabia que precisava ter essa rotina para que ele pudesse dormir bem. Então, hoje, quando uma mãe me fala que o filho não dorme bem, eu já fico de antena ligada e já quero saber mais informações, porque isso realmente, num recém-nascido, no primeiro ano de vida, as crianças têm que se adaptar à rotina de sono. Mas quando isso não acontece, esse é um marco muito importante para a gente avaliar diagnóstico de autismo, né? Uma outra característica que ele também teve, após os 6 meses de vida, ele começou até então só mamava no peito, mas após os 6 meses de vida, que como foram introduzidos os primeiros alimentos, ele tinha muito problema intestinal, que é outra característica de quem tem autismo, né? A gente só conseguiu regular o intestino dele aos 3 anos de idade, depois que a gente tinha conseguido diagnosticar o autismo nele, e nesse momento eu comecei a estudar muito sobre o autismo. Você já sabia que ele estava com autismo? Como que foi o diagnóstico? Como foram os exames? E essa preocupação? Você já estava desconfiada que ele tinha um espectro autista? Então, até 1 ano e 6 meses de idade, ele tinha um desenvolvimento fora essas 2 questões que eu falei, considerado normal. No entanto, ele começou a regredir, é o conhecido autismo regressivo. Ele começou a diminuir a interação social, ele ficava muito nervoso quando ele era pressionado a fazer qualquer coisa, né? Eu lembro que quando fui fazer a avaliação com um psicopedagogo pela primeira vez, eu falei para ele que o Eric, quando era pressionado, ele espanava. E quando ele fez a avaliação dele, ele me falou que não é que ele fazia birra, a gente falava que ele fazia birra. Ele disse que, na verdade, o que acontecia é que ele não entendia o que precisava ser feito e ele entrava em crise. O psicopedagogo era particular ou era público? Particular. Então ele não diagnosticou? Aí, deixa eu voltar, né? Então, com 1 ano e 6 meses, ele começou a ter essas regressões, mas ainda assim a gente não entendia. É muito comum, e eu sei que você vai acabar perguntando, eu já estou antecipando. É muito comum que as mães percebam que tem algo diferente, mesmo não sabendo o que está acontecendo, e acaba a família achando que é exagero, que não é para tanto, que é excesso de zelo da mãe. E no meu caso, que eu era mãe de primeira viagem, né, e eu não tinha mais a minha mãe, que já tinha falecido, para me orientar, eu me desdobrava nos cuidados com o Eric, né? E aí o pai dele dizia que o problema do Eric é que ele era muito mimado por mim. Então, chegou a levar nas unidades de saúde públicas para poder os pediatras analisar, fazer um exame, verificar o comportamento, se realmente hoje as unidades de saúde conseguem diagnosticar as crianças com espectro autista, com autismo? Então, para ficar mais claro,
eu e a minha família somos um ponto fora da curva, eu sempre falo isso, porque assim, muito antes, quando nós casamos, eu e o Wagner, e a gente resolveu ter filhos, naquela época mesmo eu já falei para ele que eu preferia que a gente investisse em saúde e não em doença, e que o dinheiro que ele gastaria com plano de saúde, eu preferia que ele colocasse numa poupança e depois fizesse investimento com esse dinheiro, para que quando fosse necessário usar, a gente pudesse pagar tudo no particular. Isso antes de subir. Isso antes de engravidar. Antes de engravidar. Antes de engravidar. Já estava com o objetivo de investir na saúde, procurar a melhor saúde para seus filhos. E, infelizmente, a gente sabe há muito tempo que o poder público no Brasil não tem respeito pelo cidadão, né? A gente paga horrores de impostos e o retorno é mínimo. Então, por isso, a gente queria investir, sabendo da situação do SUS e dos planos de saúde, que são pseudo SUS hoje em dia, né? A gente tentou trabalhar para que a gente tivesse condições financeiras mínimas de dar saúde do sistema particular. Eu falo que eu moro numa casa que é uma casa simples, modesta, sem luxo, ando com um carro velho, mas os meus filhos são atendidos todos os atendimentos deles são feitos no particular. No privado. E aí, para complementar, até quase 3 anos de idade, eu já estava grávida da minha outra filha, e a gente ainda não tinha o diagnóstico de autismo do Eric. E ele, 3 anos de idade? Já estava com quase 3. Quase 3 anos. Bateu o martelo quando ele completou 3. Você desconfiava, mas não tinha certeza, não tinha um diagnóstico. Não tinha o diagnóstico. Mesmo no particular, mesmo com um pediatra assim, a gente escolheu o pediatra homeopata e foi uma das melhores coisas que a gente fez, porque isso foi fundamental no prognóstico do Eric. Sim, né? Interessante. Eles têm um organismo muito sensível. Então, pediatra é homeopata. Homeopata. Então, a gente fazendo os acompanhamentos, um pouco antes dele completar 3 anos de idade, num desses dias que a gente foi ao pediatra, eu já estava incomodada. E eu falei pro doutor, eu não aceito mais que o Eric ainda não começou a falar, porque ele tinha começado e regrediu, porque é normal, tem crianças que demoram para falar. Eu quero uma avaliação. Ele falou, mas ele não melhorou desde a última consulta? Eu falei, não, ele piorou. Agora, a única coisa que ele fala com a gente é água, e ele não interage com ninguém. Ele falou, não, então isso não é normal. Aí ele encaminhou uma fono, amiga dele, ela fez uma sessão e ela falou, eu não faço ideia, isso é uma fono, eu não faço ideia do que ele tem, mas que esse comportamento dele não é normal, não é. Ela falou, eu aconselho vocês a irem num neurologista. Como eu ficava preocupada, porque às vezes você vai ter que fazer exames com sedação e tal, e eu era muito natureba, ainda sou, eu falei pra ela, olha, eu queria antes, porque eu já tinha conversado com esse meu amigo, que era o neuropsicólogo, para fazer uma avaliação, e o pai achou que era exagero naquela época, né? Então, quando o pediatra falou, e a psicóloga, né, a fono, falou também, ele aceitou fazer essa avaliação. Então, nós fomos primeiro, conversamos com ele, depois quando ele avaliou... Você já estava se preparando para algo diferente. Sim, a gente, naquele momento, eu já tinha certeza que a gente ia encontrar alguma coisa, e o pai estava começando a aceitar que era melhor fazer o diagnóstico. Aí, nesse momento, nós fomos para essa avaliação com o Eric, e eu lembro até hoje do que ele falou para nós. Ele disse assim, eu não sei qual é o nível, mas é fato que ele tem aspectos invasivos autísticos. E graças a Deus, ele conheceu uma equipe que trabalha até hoje com o Eric, que já naquele período estava atendendo autistas em Campo Grande, e eles fizeram assim, uma bateria completa de exames não médicos, clínicos. Sim. Mas, se quiser falar dessa equipe, fique à vontade. É a equipe Espaço, né? Uma grande clínica que temos aqui em Campo Grande que atende autistas, né? E a gente está com eles desde que... Meu filho hoje tem 14 anos e nós estamos com eles desde que ele tem 13. Então, essa equipe fez... Eu lembro que a gente ficou quase 15 dias, todos os dias indo na clínica, porque também não pode... Uma bateria de exames? Testes psicológicos específicos, né? E ao final dessa avaliação, naquela época a nomenclatura era um pouco diferente de hoje em dia, e meu filho, ele foi considerado tendo autismo médio, alto, quase severo. E até os 5 anos de idade ele não falava e não tinha intenção de interagir. Sim. E como foi a reação sua e do pai, amigos, familiares, quando descobriram realmente que ele estava com autismo? É interessante também, né? Porque foi um alívio. Como eu falei, normalmente as mães idealizam uma gestação, um filho, futuro, que vai ser, né? E aí é um choque muito grande, um luto. Eu já ouvi muitas Parece que já estava preparada desde a gravidez. E no meu caso foi diferente, porque como eu tinha imaginado que eu podia ter um filho com deficiência, quando eu descobri que ele tinha autismo, e antes eu andava muito angustiada, porque eu sabia que existia algo errado, mas eu não sabia o que era. Sim. Na hora que me deram o diagnóstico, eu falei, ufa, agora eu sei o que ele tem, agora eu sei que eu preciso, para que lado eu caminho para poder ajudá-lo, né? Então, eu posso dizer que eu nunca passei por um processo de luto, não foi o meu caso.
que não é comum na maioria das pessoas. Quem passou por um luto foi o pai dele. Para ele foi um impacto muito grande. Entender, se adaptar à situação. Amigos, familiares, como foi a reação? Tanto a família quanto amigos, nós somos muito abençoados, né? Porque, assim, todos sempre nos deram muito apoio, inclusive naquele período em que a gente recebeu o diagnóstico do Eric, o tratamento particular era caro, ainda é muito caro, todo tratamento autista para um autista particular é muito caro, né? Posso perguntar qual é o valor médio mensal de custos? Eu não posso nem te dizer exatamente, porque quem cuida dessa parte é o pai. R$2 mil? Muito mais. Acima de R$10 mil, tranquilo. Tratamento mensal. Tratamento mensal, considerando escola, o ABA, que é... Hoje, porque o serviço público não consegue oferecer uma qualidade para as pessoas com... Não. Depois eu pergunto mais sobre esse assunto. Então, ele é atendido, tem um pediatra, um homeopata particular até hoje, que graças a Deus a gente quase não utiliza, porque a saúde dele é maravilhosa. Nós temos aí o ABA, que ele faz, no começo ele fazia 2 horas de ABA de segunda a sexta, hoje em dia já faz um bom tempo que ele faz 1 hora de ABA todos os dias, de segunda a sexta. Aí ele faz fono, faz... Explica então um pouco para nós quais são as rotinas, e como, assim, depois do descoberto, você se preparou, falou, ligado, agora eu sei como agir. E como você se organizou para isso, como você se planejou. E você está falando várias rotinas que devem ser feitas. Explica um pouco para nós. Então, quando eu descobri que ele tinha autismo, eu fui estudar para tentar entender, e a equipe da clínica foi nos orientando também, né? E assim, mais importante, hoje em dia existe um doutor lá de Foz do Iguaçu, que é o doutor Tiago... esqueci o nome dele. Doutor Thiago. Que ele, assim, ele fala uma coisa que é muito importante. Ele fala que no autismo a gente precisa fazer o básico bem feito. Se você não tiver condições de pagar outros tratamentos, você tem que se capacitar para você, enquanto pai e mãe, fazer o básico bem feito. E o que é o básico bem feito? Em primeiro lugar, a rotina. O autista precisa de previsibilidade na rotina deles. Vou contar rapidinho um fato. Antes mesmo de eu saber que o Eric tinha autismo, eu levava ele para fazer as coisas da rotina do dia a dia. Ele chegava e falava, vamos lá na casa da vovó, vamos no mercado, né? Colocava ele no carro e ele não falava nada, né? Mas muitas vezes eu ia por um caminho. Você vai para a casa da vovó, vai para o mercado, você usa caminhos normais, né? Comuns, sempre usa o mesmo caminho. Mas rotina, né? Mas às vezes você ia na casa da vovó, mas antes passava no banco e eu não falava, não explicava. Bebê, uma criança pequena. E aí eu via que quando acontecia de repente dele ficar nervoso, chorar, se irritar, entrar em crise no carro, e eu não entendia por quê. Depois que ele começou a ser tratado, e que eu comecei a entender que eles precisam de previsibilidade, eu percebi que ele tinha uma capacidade de memorização muito alta. Então eu percebi que quando eu falava, vamos a tal lugar, e eu mudava o caminho, ele ficava nervoso, porque eu não sei se ele achava que eu tinha me perdido, só que ele entendia que eu não estava indo para o lugar que eu tinha dito que iria. E ele entrava em crise. Ele estava esperando um caminho e encontrou outro. Houve uma surpresa. E aquilo assustou ele. A partir do momento em que eu percebi que isso acontecia, eu comecei a usar o que hoje em dia a gente fala muito, que é de você fazer a historinha social, né? Você explica para a criança os caminhos. Nós vamos sair daqui de casa, vamos para a casa da vovó, visitar ela, mas antes a mamãe vai passar lá no banco para pegar dinheiro, então a gente vai mudar um pouco o caminho para depois ir para a casa da vovó. Pronto, não tinha crise. E isso vale para tudo, para todas as atividades. Desde muito pequenininhos, mesmo que eles não interajam com você, eles sabem tudo que está acontecendo ao redor, e quando você mostra essa previsibilidade para eles, explica o que você vai fazer com eles, eles ficam mais tranquilos e seguros. E quando você, como mãe, você com o Eric, levando nos parques, com outras crianças, como que você adaptava o Eric a outras crianças e outras crianças adaptavam ao Eric? Como que eu acredito que eu posso talvez interpretar errado, mas alguns pais têm vergonha do filho estar com autismo. E como é a sua reação como mãe, com um filho autista, juntamente com outras crianças? Assim, a gente tinha a preocupação de que ele soubesse lidar com as outras crianças e que tanto ele não machucasse ninguém, nem ninguém machucasse ele, né? Ele realmente, até 5 anos de idade, ele não tinha muito interesse em interagir e socializar. Então, quando eu levava ele nos parques, nas festas, e essa é uma coisa interessante, que de novo nós somos um ponto fora da curva. Apesar de termos um filho com autismo, nunca a nossa família e os nossos amigos nos segregaram, que é uma fala muito comum das famílias que têm crianças com autismo. Ficar preso em casa, não socializar, não apresentar seu filho à sociedade, a outras crianças, a participar do aniversário ou eventos. E às vezes é muito triste o relato de mães que a família, nem a própria família convida para ir nas festas.
porque tem dificuldade de lidar com essa diferença. É um medo, um preconceito inconsciente, né? E também, além de ter esse medo, esse preconceito inconsciente, o autista, quando a gente não sabe como lidar com ele, né, quando a gente não dá essas rotinas, ele não entende o que vai acontecer, é muito comum que ele se desregule mesmo. Que ele comece a gritar, que ele tenha uma crise, que ele se assuste numa festa de aniversário, por exemplo, que tem muitos sons, muitos ruídos, muitos cheiros. Eles são hipersensíveis em todos os sentidos. Você deve ter passado por isso. Outras crianças causam um bullying, né, como ele, sim, em frente de outras crianças? Sim, isso é assim, na escola. E a reação dele para isso? O meu filho não liga muito. Ele não liga, inclusive, eu acho muito interessante nele que ele tem uma consciência do que é o certo e do que é errado, e ele entende os outros. Ele sabe que o problema não é com ele, mas sim das pessoas que estão julgando. Né? A gente sempre foi trabalhando isso com ele, né? Às vezes que ele perguntava, mas por que o amiguinho não quis brincar comigo? Aí você vai explicando para ele, ele vai entendendo. Sim. Né? Mas assim, não é fácil. A maioria das famílias que têm filhos com autismo sofrem muito dessa segregação social, de não serem compreendidos nos lugares onde vão, mercados, farmácias, shoppings, praças, postos de saúde. Como mãe, o que você recomenda para as mães, para os pais que estão descobrindo, ou estão desconfiados que seu filho tem autismo? O que você recomenda para os familiares? Hoje, com a experiência que eu tenho, o que eu posso dizer em primeiro lugar é que o autismo não é uma sentença de morte. Ele traz uma nova visão de mundo. E depois eu vou até falar o que eu acho sobre o autismo, mas antes eu vou dizer que a gente tem que acolher os nossos filhos com carinho, com amor. Não vai ser fácil, mas a gente não pode exagerar. Às vezes a gente quer consertar tudo de uma vez só. E eles são muito sensíveis à nossa emoção. Quando a gente não está bem, eles também não ficam bem. Eles têm uma conexão muito forte. Então, primeira coisa é a gente se acalmar, saber que se Deus colocou esse serzinho, eles são maravilhosos, colocou eles nas nossas vidas, é porque nós temos um papel importante para cumprir na vida deles e eles na nossa. E o amor é capaz de superar tudo. A gente tira força de onde não tem para fazer tomar as decisões e fazer as ações necessárias para o melhor andamento da vida. Rotina é tudo. A gente tem que aprender a ter disciplina e ter rotina para a vida deles. E quando não é possível manter a rotina, é muito importante sempre, por mais novinhos que eles sejam, explicar que vai ser diferente naquele dia e por que vai ser diferente e o que eles vão encontrar no caminho. Eles querem saber se eles vão num lugar diferente, por que eles estão indo lá? Sim. O que eles vão encontrar. São curiosos, eles precisam de uma antecipação. Entender o que vai acontecer lá na frente. Exato, por quê? Isso é muito interessante. E por que isso é importante para eles? Agora eu vou falar sobre o que eu acho do autismo. O que acontece? Quando um espírito, eu não sou materialista, eu acredito que nós temos uma energia vinda de Deus que habita o corpo físico. E eu tenho convicção de que os autistas são espíritos de muita evolução. E para mim é assim, sabe aqueles soldados que fazem aqueles treinamentos naqueles uniformes de exoesqueleto, que é aquela coisa, tecnologia de ponta, né, que vai ajudar eles a ter mais força, agilidade, térmico, né, que potencializa o corpo deles, né? Eu falo que um autista é alguém que foi treinado num uniforme daqueles, mas quando veio para a Terra caiu dentro de um corpo que é como se fosse uma daquelas armaduras medievais, sabe? Aquelas armaduras pesadas. A maior dificuldade de um autista é lidar com esse corpo denso e pesado e complexo para ele. Assim, é como se ele estivesse andando dentro de uma armadura. É muito difícil. Então, se eu puder dar um conselho para quem está com filho de recém-diagnóstico, além de manter a rotina na vida deles, além de informar eles com antecedência quando algo vai sair fora da rotina, para que eles possam se preparar, o tratamento mais importante é integração sensorial, porque eles, em primeiro lugar, o mais importante de tudo é eles conseguirem aprender a lidar com esse corpo. Integração sensorial. O corpo, entender o corpo, o próprio corpo. Eles têm alteração de visão, de tato, de paladar, térmica, proprioceptiva, do paladar. Reconhecer o próprio corpo. Eles, autistas que conseguiram explicar isso, né, disseram que quando eram pequenos, para eles era até difícil identificar. Você fala assim, mostra o seu pé. Eles não sabem localizar o pé no corpo. Ligar o pé. A mente onde está. Então, quando... Você estudou bastante sobre isso. Sim, nossa. E hoje, com a sua experiência,
Se você pudesse voltar no passado, Giane agora, tivesse no passado, nasceu o Eric, diagnosticou com autismo, o que você faria diferente? Essa seria a primeira coisa. Colocar ele para fazer terapia de integração sensorial e trabalhar o corpinho dele o máximo possível com estimulações que ajudassem ele a se apropriar desse corpo de uma forma mais eficiente. Aprender a lidar com esse corpo em primeiro lugar. Porque é através do corpo que você está em contato com o mundo. E se teu corpo está desorganizado, como que você vai ter uma boa interação com esse mundo? Né? Então, por conta disso, eu investiria todas as minhas fichas no início da vida dele em integração sensorial, porque depois disso, todo o resto seria mais fácil, todas as outras terapias. E também eu aconselho pais e mães, evitem ao máximo químicas. Tratamento com remédios, com remédios alopáticos, psiquiatras. Assim, remédios psiquiátricos deveriam ser a última opção para tratar as dificuldades que eles têm. Porque você imagina, se você tem um corpo que já está desregulado e você toma um psicotrópico que ele causa um embotamento da sua mente, como que você vai aprender a lidar com esse corpo? Fica mais difícil, né? Mais pode difícil. regredir mais no tratamento, pode a evolução, eu posso dizer. A bioquímica do nosso cérebro, ela é muito delicada. E os remédios psicotrópicos, eles mexem demais com essa bioquímica. Pode dar muito certo, pode, mas o risco de dar muito errado é infinitamente maior. Então é a última opção mesmo que eu aconselho. Alimentação mais natural, com menos aditivos químicos, porque eles têm dificuldade de desintoxicar o próprio corpo, mais do que as pessoas. Glutamato monossódico é um veneno que tem na maioria dos produtos industrializados, né? E integração sensorial. Terapia floral é maravilhosa para autismo. Então somos nós que precisamos adaptar as pessoas com autismo. E eles, como tem pelo que eu entendi, têm uma sensibilidade, uma conexão com as pessoas em volta, eles têm um sentimento diferente, mais profundo. Eles conseguem perceber as nossas emoções com facilidade, né? Então, ele tem um lado diferente das pessoas em geral, né? E nós precisamos adaptá-los, conviver. E hoje, as escolas, unidades de saúde, outras entidades públicas, não só os órgãos, mas as pessoas que trabalham ali. O que precisa ser melhorado? Como que é hoje e como seria o ideal? Aqui em Campo Grande. Então, aqui em Campo Grande a gente já trabalhou muito, né? São 10 anos, mais de 10 anos aí, lutando para que a gente tenha bons serviços prestados aos autistas e às suas famílias. Por quê? Porque diagnóstico e intervenção precoce no autismo é fundamental. Quanto mais cedo você fizer as intervenções corretas, melhor vai ser o desempenho, melhor vai ser a adaptação desse autista na sociedade. E, no futuro, melhor vai ser o seu rendimento enquanto um cidadão integrado nessa sociedade. Ao invés de ele ser um peso a ser carregado, ele pode carregar muitas pessoas. Eles estão dotados de uma inteligência fora do comum, né? Quando eles conseguem se integrar nesse corpo físico, que é uma carroça para eles rendem muito, eles podem ser cidadãos que vão devolver muito para a sociedade. Mas no início da vida deles, eles precisam muito da sociedade, ao lado deles. É uma missão muito grande dos familiares conseguir fazer essas pessoas especiais, elas se adaptarem ao próprio corpo, adaptarem à própria mente, para que elas evoluam cada vez mais e tragam isso em benefícios também para a sociedade. Sim. E a gente tem visto um aumento muito grande dos diagnósticos de autismo, né? Isso é assustador. Você estava falando sobre como que serviços públicos são muito, muito ruins. A gente já conseguiu grandes conquistas, como, por exemplo, fazer com que, na maioria dos serviços públicos e até lojas, comércio, o autista seja visto como uma pessoa que tem uma deficiência e que precisa do atendimento preferencial, né, adequado. E só que isso por si não é o suficiente. Não adianta você só dar a vez para o autista. Você tem que entender as nuances do autismo para conseguir lidar com situações. Esses dias mesmo, no motel, uma família com um autista veio para um hotel ali em Ponta Porã e o menino teve uma crise, tá? Num ambiente diferente. Às vezes a família ainda não entendeu que tinha que ter feito toda essa preparação, não foi orientada corretamente. E aí chega no hotel, o menino teve uma crise e o pessoal do hotel, não sabendo como lidar com aquela situação, chamou a polícia. Não sabia. E a polícia também não sabia como lidar. Hoje, nós temos um cordão que identifica pessoas com deficiência invisíveis. Aqui em Campo Grande já está sendo implementado? Já é, mas assim, ainda precisa muita divulgação. Você sai na rua e se você perguntar para as pessoas, você conhece, ninguém sabe. E assim, como mãe, a casa poderia identificar de alguma forma que tem ali, mora alguém com autismo? Porque é barulho de carro de som, barulho de buzinas, é barulho de fogos de artifício. Então, sabendo que aquela casa tem uma pessoa com espectro autista,
a comunidade poderia se adaptar melhor nos cuidados, som do vizinho alto em festas. Então, inclusive, às vezes, quando o próprio autista está tendo uma crise e começa a gritar na casa, se os vizinhos sabem que ali mora um autista, não corre risco de chamar a polícia para aquela família, achando que tem uma mãe agredindo um filho. Interessantíssimo. Alguma situação. Às vezes, dependendo da pessoa, da capacidade que ela tem de auxílio, ela pode até ir lá ajudar essa mãe, né, nesse momento de crise. E tem essa identificação da residência? É possível. Muitas famílias, não é uma lei, uma norma, mas existe, as próprias famílias têm feito umas plaquinhas aqui, mora um autista nessa casa, tem um autista e tem apartamentos, né? Muitas famílias que moram em apartamento, principalmente nos conjuntos residenciais de apartamento, né, que temos aí, é uma grande preocupação, hein? Vamos nas escolas. Como que eles são? Eles estão na mesma turma, com os colegas, professores, auxiliares, eles conseguem lidar com essa situação? Não. As escolas fazem uma pseudo-inclusão, que de real não existe. Falta um preparo, treinamento, investimento nas pessoas. A gente conseguiu... E vocês mães, já têm experiência nisso, vocês podem participar desse treinamento, envolvendo essas pessoas, saber como lidar. Porque tem um profissional pedagogo, mas ele não tem a vivência. Exato. Ele pode ter uma teoria, cada autista tem suas peculiaridades. Sim. E assim, a gente tem profissionais maravilhosos que fazem, se desdobram para tentar oferecer o melhor, né, para os autistas. Mas assim, a rede pública, ela não oferece nem aos profissionais e nem aos atendidos as condições mínimas necessárias para que uma inclusão real seja feita e que os atendimentos necessários sejam feitos. Dinheiro não falta, se não fosse desviado. Desperdício, né? Se não fosse mal empregado. E assim, hoje em dia a gente vive um caos na educação. Se tivesse uma reforma do recurso utilizado, pelas eficiências, pelos resultados que eles entregam, com certeza teriam um serviço público de maior qualidade. Com certeza. E qual recado você daria? Não, o que você acredita que os vereadores e o município de Campo Grande poderiam entregar melhor esse serviço para atender as pessoas e os familiares? Então, há um tempo atrás, nós, baseados na Lei Berenice Viana, que é uma lei federal que trata de vários direitos dos autistas, e que fala sobre como deve ser a inclusão na escola, a gente conseguiu criar uma lei municipal, né, e outras leis acessórias aí, para que o município possa atender com mais qualidade o autista. Só que, infelizmente, o que nós percebemos, na prática, a teoria é outra. Né? Então, nós temos leis muito boas, só que elas não são implementadas pelo serviço público e os vereadores não fiscalizam essa implementação, não se interessam em atender adequadamente essa parte da população. E quando, assim, a gente hoje em dia, eu até digo que, com relação à saúde principalmente, saúde não, à educação principalmente, a gente deveria pegar o nosso método educacional vigente para todas as pessoas na faixa etária de educação regular, pegar esse método educacional e jogar no lixo inteirinho. Porque ele não serve para mais ninguém. Defasado, totalmente obsoleto, considerando a evolução humana, a nova sociedade, as necessidades, tanto das pessoas típicas quanto das neurodivergentes, que são aquelas que têm um funcionamento, os autistas se encaixam aí, né, que têm um funcionamento diferente do cérebro. Então, as escolas, elas são obsoletas. Então, a gente teria que criar um método totalmente novo de atendimento escolar para todos os alunos. E aí fazer uma coisa que funcione para todos os tipos. Todas as necessidades. E sem preconceito, porque a gente vê também um preconceito das próprias famílias de autistas, porque lá no Lei Berenice Viana diz que a gente tem que garantir a inclusão dos autistas, né? E aí existem autistas que têm um nível severo de comprometimento, né? E eles sofrem numa escola normal. Então, forçar eles a irem para uma escola normal só porque está na lei também não vai resolver o problema. A gente precisa ter mais maleabilidade para lidar com cada situação. Tanto as famílias quanto a sociedade precisam baixar um pouco mais a guarda e se entenderem melhor, para que a gente possa atender melhor aos autistas. Muito bom, Jeane. Jeane, considerações finais. Juntos, como comunidades, aqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como podemos construir uma Campo Grande melhor? Bom, a verdade não é crua. Nós, enquanto sociedade, precisamos amadurecer e precisamos aprender a nos envolver na política. Porque, para que os maus prosperem, basta que os bons não. Fiquem em silêncio. Fiquem em silêncio e não participem. E aí nós somos governados por aqueles que só têm interesse no próprio umbigo, nas suas necessidades, e que não estão nem aí para o sofrimento alheio. Então,
nesses anos de luta dentro da causa autista, o que eu entendi é que a gente precisa parar de ficar do lado de fora e entrar no sistema público. Fazer acontecer. E fazer acontecer do jeito que deve ser. Desde 2018 que eu participo do Partido Novo, né, que eu entendo hoje que o Brasil é o único partido com uma boa reforma que garante aos cidadãos do bem poder entrar dentro da política e fazer uma política de qualidade, sem corrupção, sem regalias, onde todos têm os mesmos direitos, onde a gente preza pela liberdade de expressão das pessoas, de liberdade econômica, eficiência nos serviços públicos, né? Exatamente. E a gente, nessa área, nós estamos aqui trabalhando a gente está saindo da indignação e está vindo para a ação, porque é o único jeito. Por exemplo, em 2022 eu saí candidata a deputado federal para auxiliar o partido, mas foi uma campanha maravilhosa, né? A gente aprendeu muito. E hoje a gente entende que, assim, se nós não entrarmos dentro da Câmara de Vereadores e dentro da Prefeitura para fazer o que precisa ser feito da forma correta, com ética, né, sem corrupção, a gente vai continuar cada vez pior. A mercê desses políticos que não têm interesse nenhum em oferecer qualidade de vida para o cidadão. Aqueles que fazem políticas para eles, né? Não para a sociedade. Não para a sociedade, não tem comprometimento social. Ele não sabe que o poder está na mão dele de fazer o bem-estar para as pessoas, de trazer essas pessoas uma situação de vida melhor, uma comunidade melhor, uma comunidade melhor. É uma responsabilidade muito grande e às vezes eles só pensam no próprio umbigo e não sabem que aquilo está prejudicando toda a nossa cidade. São recursos sendo investidos com o nosso dinheiro que estão sendo desperdiçados ou desviados sem uma devida fiscalização, com leis adequadas que precisamos para a nossa cidade. Exatamente. Muito obrigado, Jane, pela entrevista, pelas conversas. Eu aprendi bastante agora, apesar de já conhecer um pouco, eu aprendi bastante com você. E eu acredito que nossos telespectadores também ouviram. Acredito que foi um conteúdo de grande valor que vai agregar na vida de muitas pessoas. Se gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, clica no sininho e com certeza teremos muito mais conteúdos de valor para você e para toda a comunidade. Muito obrigado. Eu agradeço também e eu peço que todos vocês se interessem por política e venham junto com a gente fazer essa diferença que nós precisamos do nosso município. Muito obrigado, Jane. Valeu. Espero que esse conteúdo se espalhe para o Brasil todo.